Está chegando até você mais um Drop CCA, falando aqui sobre o temor do Senhor, e hoje vamos dizer, ainda não chegamos lá. Em Ageu, capítulo 2, versículo 9, lemos: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Por mais maravilhoso que seja o mover do Espírito Santo em nossas reuniões, isso ainda não significa que estamos experimentando a glória da última chuva. Confundimos um mover do Espírito Santo que muitas vezes vem acompanhado pelo seu poder, unção e dons, com a glória que está por vir. Muitos se contentam com a glória do homem. Outros exageram quando se referem ao mover do Espírito, e isso revela falta de reverência. Deus disse a John Bevere: os que se contentam com o artificial nunca verão o real. Se a irreverência deles persistir, essas pessoas experimentarão o julgamento na revelação da glória de Deus. Glória esta destinada a trazer grande refrigério e alegria. Deus não se manifesta com prazer para julgar, Deus quer abençoar. Alguns podem argumentar, mas vemos um aumento do poder, da cura e dos milagres de Deus hoje. Isso pode ser verdade, mas não indica a chegada da última chuva. Quando a unção de Deus vem, não significa que ela está acompanhada pela aprovação de Deus. Jesus advertiu que muitos virão a ele no dia do julgamento e dirão que expulsaram demônios, profetizaram, que fizeram muitas maravilhas em seu nome, mas ele lhes dirá: afastem-se vocês que praticam a iniquidade. Precisamos entender o propósito de Deus para Adão, e sua descendência. Adão é o cabeça, da raça humana. Ele o colocou no jardim para ter comunhão, relacionamento com ele. Foram criados para Deus, nós também, fomos criados para Deus, para coexistirmos com a sua glória. Considere, por exemplo, Judas, Balaão, rei Saul. Todos eles operavam debaixo da unção, mas estavam destituídos de andarem na glória de Deus por causa de suas motivações egoístas. O que os levava era sempre algo para satisfazer o seu próprio ego. Deus está pacientemente levantando um templo para si, formado pelos seus filhos e filhas obedientes que o amam e o temem. Em 1 de Pedro 2,5 lemos: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, verso 22, lemos: nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito.
Se formos sinceros, admitiremos que nós, o templo de Deus, ainda não estamos preparados para a sua glória. O templo ainda está sendo, reconstruído. A ordem divina está sendo restaurada dentro do coração do cristão. Como estamos hoje? Quando olhamos para Israel e traçamos um paralelo com a igreja hoje, as lições de Israel são sombras das coisas que estão por vir na igreja. Após os 70 anos de cativeiro babilônico, um grupo de judeus retornou para a terra de Israel. O julgamento havia cessado e a restauração havia começado. Era hora de reconstruir os muros e o templo. Eles começaram com todo entusiasmo, mas logo a motivação foi se perdendo. E 16 anos depois, ainda não haviam terminado a reconstrução do templo. Eles deram prioridade para as suas próprias casas ou coisas pessoais, e a casa de Deus ficou em último plano. O que Deus considerava importante e santo havia sido colocado para depois. Para despertá-los, Deus levantou o profeta Ageu. Ele confrontou o povo dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Ageu 1:4. O foco dos israelitas passou de Deus para eles mesmos. Quando isso acontece, a paixão e o desejo por Deus sempre começam a desvanecer. Em Ageu 1, 9 e 10, lemos: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Faltou chuva para a colheita deles. Sempre que a nossa busca é só por bênçãos e não pelo Senhor, Ele reterá as bênçãos a fim de que clamemos por Ele. O dilema de hoje não é muito diferente. Hoje o templo está em nós, em nosso espírito recriado. Só que a nossa alma o circunda, como os muros da cidade de Jerusalém. Assim como os muros foram derribados, suas portas foram queimadas, também a nossa alma tem brechas que precisam ser fechadas para impedir a invasão inimiga. Os muros que o protegem serão consertados e restaurados à sua divina ordem para que a glória de Deus se manifeste mais uma vez. Assim como Israel, hoje estamos muito ocupados com as nossas próprias coisas e damos para Deus algo que não comprometa a nossa agenda pessoal. Ouvimos muitos dizerem: cara, não dá, tenho muito serviço da empresa para fazer. Ou, lamento pessoal, vou ter que sair com a família, já estava programado. Ou, não dá não, tenho um concerto para fazer aqui em casa. Minha casa vem antes da casa do Senhor. Deus pergunta: onde está a minha honra?
Em Malaquias 1, 6 a 8, lemos: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês e será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus não era respeitado quando o povo retinha o melhor para si. Deus espera de nós que Ele esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Tudo fica para depois dele. Não é o contrário. Tudo antes dele. Não, é tudo depois dele. Aliás, nós somos aconselhados a buscar o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas, Ele mesmo nos acrescenta, porque nos abençoa. Amém.